Essa semana, se Deus quiser, na quinta-feira, será Shavuot. Quinta-feira à noite a gente comemora o recebimento da Torá no Monte Sinai. Então, pensando o que falar sobre Shavuot, Baruch Hashem, já tivemos vários shiurim que estão gravados, falando sobre a comida de leite de Shavuot, os 10 mandamentos, falamos ano passado. Então, hoje eu quis abordar um pouquinho como Shavuot representa o casamento. Porque, afinal de contas, a festividade de Shavuot, quando recebemos a Torá, também é o casamento entre o povo judeu e Deus. E muitos assuntos que vemos no casamento, temos também em Shavuot e vice-versa. Se Deus quiser, o shiur de hoje é apenas o começo de como é feito o casamento, tem muitos detalhes. A princípio eu pensei em abordar toda a Chupá, todo o ritual, mas no entanto tem muitos pormenores que valem a pena serem abordados e não é possível em um shiur só. E um outro aviso importante, a gente vai abordar de acordo com os costumes Chabad. Como que o Chabad faz o casamento, tem muitas diferenças entre diferentes linhas no judaísmo. A gente vai abordar hoje Chabad, se Deus quiser, traremos outros costumes em outras aulas em breve. Hoje a gente começa com a chegada no salão. A gente vai para o casamento, tem alguns que comemoram, fazem numa sinagoga, outros alugam um salão específico para o casamento. E o que a gente vê, se chegamos na hora certa, é o Kabbalat Panim. É quando o noivo e a noiva recepcionam os convidados. Então a gente vê que o noivo vai estar num canto do salão, de onde ele não consegue ver a noiva. A noiva está numa outra sala, ou tem uma divisória entre eles. Por quê? Porque o noivo, ele só pode ver pela primeira vez a noiva desde 7 dias antes, ele só vai ver quando ele vai cobrir ela. Então a gente vai ver o noivo sentado numa mesa com algumas comidas, lechaim, depende da data, o noivo estará jejuando, mas quem está sentado lá vai estar comemorando, cantando com ele alguns nigunim, e do outro lado a noiva vai estar recepcionando suas amigas e recitando Teilim, recitando salmos. Tanto o noivo como a noiva devem aproveitar o dia do casamento para recitar quanto mais salmos possível. E geralmente a noiva está recitando. Simultaneamente, a noiva recebe pedidos para bênçãos, já que ela está num momento muito elevado, muito espiritualizado. Então ela tem uma força excepcional de dar brachot. Então é muito normal ver dentro do livro dos salmos da noiva, ela tem papéis escrito nome de pessoas, tudo para pensar nessas pessoas naquele momento tão especial. Enquanto isso, certo? A noiva está rezando, está conversando, está recebendo as amigas. O noivo está na mesa de um farbrengen, estão cantando nigunim. E aí, num dado momento, o rabino anuncia que vão começar os tnaim. O que são os tnaim? Os tnaim são um documento no qual o noivo se compromete a casar com a noiva. E juntamente, pessoas se comprometem a ajudar, geralmente os pais do noivo e da noiva. E por que isso? Certo? A gente já está no dia do casamento. Por que agora vai ser feito esse documento? Na realidade, pelo judaísmo, o casamento tem 2 fases. Naim, tem o Kiddushin, a santificação. E hoje em dia nós costumamos fazer uma próxima a outra. Por quê? Porque depois que o noivo se compromete a casar com a noiva, e Deus nos livre, deixa muito tempo e eles resolvem quebrar aquele compromisso, é muito, muito complicado. Então hoje em dia a gente faz o noivado, espera até chegar a data do casamento, faz o compromisso e o casamento de uma vez só, assim a gente evita ter problemas entre um e outro. Então esse documento que é assinado de compromisso, ele vai durar até o momento da Chupá, até o momento de que o noivo vai consagrar a noiva. Logo depois, as mães, quer dizer, a mãe do noivo e da noiva, quebram juntas um prato simbolizando que esse compromisso não tem volta atrás, assim como o prato, depois de quebrado, não tem como ser consertado. E muita gente busca pegar um pedacinho, uma lasca desse prato, porque também traz boa sorte, principalmente para casamento. Depois, se assina a Ktubá. O que é a Ktubá? Ktubá é um documento que ele vai ser lido no decorrer da Chupá, mas é um documento de casamento. Existem 3 formas de casar, que é através de dinheiro, o noivo dá algo de valor para a noiva, que é o anel. Tem o documento de casamento, que é a Ktubá, e tem também a relação que a gente vai ver isso mais para frente. Esse documento
quem compôs ele foi Rabi Shimon ben Shetach, aproximadamente 2000 anos atrás, e lá ele diz as obrigações do homem para com sua esposa, de tratá-la bem, de dar roupa para ela, joias e tudo, todas as necessidades dela. E também no casamento consta o que vai acontecer se ele não fizer isso. Quer dizer, se eles decidirem se separar, darem um get, então lá tem a quantia mínima que o noivo, quer dizer, o marido vai ter que dar à sua esposa. E aí a gente pode pensar que estranho, na própria Rupá, no palio nupcial, a gente está falando do divórcio. Qual a lógica nisso? Por que a gente tem que lembrar eles que existe um conceito de divórcio? E o motivo é um lembrete muito especial. Casamento não é uma única ocasião. Eu casei em tal data e a partir dali a vida vai me levando. Não, casamento é algo constante. Tem que ter esforço, tem que ter trabalho. Então logo no começo a gente já lembra o casal, olha, se vocês não se esforçarem um pelo outro e um com o outro, então, eventualmente pode chegar no get. Então a gente quer evitar isso, lembrando eles que, olha, pode acontecer algo negativo se vocês dois não se esforçarem. Interessante que na Ktubá também menciona que o marido ele deve dar parnassá para a esposa, sustento. O que é sustento? Não é só o dinheiro, quer dizer, ele tem que pagar tudo que ela precisa. Também ela não pode abusar. Mas não é isso. O verdadeiro sustento é aquele pão que a gente leva para casa que nos deixa realizados, realmente satisfeitos. No caso do casal, o noivo, o marido, ele tem a obrigação de deixar a esposa satisfeita em vários sentidos. Inclusive, se ela tem um dom, por exemplo, ele tem que apoiar ela a usar aquilo. Quer dizer, deixar ela realizada e vice-versa. A esposa também, se ela nota que o marido tem um dom para algo, para dar aula, para cuidar de crianças, então ela deve mostrar para ele como ele é especial naquilo. Isso é o sustento, porque isso vai deixar um realizado e assim, claro, com uma vida muito melhor. Falamos que o casamento tem muito a ver com Shavuot, com a entrega da Torá, porque quando Deus deu a Torá para Moisés, entregar para todo o povo, Moshe ele leu a Torá para o povo. Ele leu a Torá, que é um pacto entre Deus e o povo judeu. Ele leu tudo isso. Da mesma forma, nós lemos o pacto, a Ktubá, que é o contrato de pacto entre o noivo e a noiva. Então, se assina esse documento e depois o noivo, caso Chabad, ele vai recitar um mamar, um discurso racídico que explica com profundidade o que é o casamento. Esse discurso específico que nós costumamos recitar, ele menciona todos os Rebbeim, todos os líderes da dinastia Chabad, porque sabemos que no momento do casamento vem várias gerações do noivo e da noiva, avós e bisavós que não estejam vivos, e quando recitamos o mamar, o noivo consegue atrair os Rebbeim, toda a dinastia Chabad, para que participem também do casamento. Então, de certa forma, recitar o mamar do discurso é um convite para toda a dinastia. Depois, se começa a cantar o Arba Bavot, que é o Nigun, é uma música muito profunda. Tivemos uma aula sobre Nigunim, sobre música, e mencionamos como esse tom, essa melodia, ela atrai o tetragrama divino, todos os mundos da criação. É algo muito profundo, composto pelo Alter Rebbe, o autor do Tânia. E nós cantamos desde que o noivo se levanta da mesa onde ele está sentado, até ele chegar na Rupá, até o palio. E isso não é tão rápido. Por quê? Primeiro o noivo vai fazer o Badenken, que é cobrir a noiva. A gente já viu isso muito emocionante, que o noivo vai chegando, ele vê sua noiva depois de alguns dias, no mínimo 7 dias, sem ter nenhum contato visual com ela, e ele vai cobrir ela. Isso é muito especial. Tem inclusive alguns casais que o noivo não vê a noiva desde o noivado. Então, às vezes, passam-se meses entre o noivado e o casamento, então dá para imaginar a emoção que eles sentem naquele momento. E também o Badenken tem significados muito bonitos. Primeiro que a origem disso vem desde Rebeca, nossa matriarca, a segunda matriarca, Rivka, quando ela foi se encontrar com Yitzhak, ela se cobriu. Está escrito que o Eliezer, o escravo de Avraham, encontrou ela e trouxe ela para se casar com Yitzhak. E quando ela estava em cima do camelo e viu ao longe o Yitzhak vindo do campo, ele estava rezando no campo, ela se emocionou tanto, perguntou para o Eliezer, quem é aquele? Falou, é o teu futuro marido. Então ela se cobriu
naquele momento. Então nós também cobrimos nossas noivas, né, antes da Rupá. Qual é a mensagem que está por trás dessa cobertura? O que o noivo quer demonstrar com isso? O que a noiva demonstra quando ela está sendo coberta? Então o noivo, o primeiro ponto é que ele mostra para a noiva que ele não está casando com ela pela beleza dela. Por mais formosa que ela possa ser, o principal do casamento é o interior. Quer dizer, a beleza interior de cada uma. Ele gostou muito da forma dela, de como ela age, de como ela pensa. Então, quando ele cobre, ele está demonstrando: você é especial para mim, mas não só pela beleza física, que é passageira, mas sim por quem você realmente é. Ela também é coberta. Um dos motivos é porque, em breve, na Rupá, ela vai se casar através do noivo entregando um anel para ela. Então, naquele momento, a noiva mostra para o noivo: eu vou me casar com você por qualquer valor. Quer dizer, o valor do anel não é importante. Então, ela cobre, porque assim ela não vai conseguir ver o anel. Ela sabe que ela vai receber. Os testemunhos da Rupá vão comprovar que é um anel que tem um valor mínimo, mesmo que custa muito mais do que esse valor mínimo. Mas ela está feliz em receber o anel sem ver ele, sem ver a sua beleza. Uma outra razão pela qual a mulher é coberta naquele momento é porque a partir de então ela se fecha para o resto do mundo. Ela guarda sua beleza para o próprio marido. E por isso que também, depois do casamento, uma mulher ela cobre o cabelo, porque o cabelo é só para o marido. Falamos isso também no shiur sobre corte de cabelo. E de certa forma ela mostra que ela está somente para o marido. Alguns vão perguntar por que o marido não se cobre também. A razão é que, originalmente, pela Torá, um homem podia casar com mais mulheres. Hoje em dia é proibido, totalmente proibido, mas o homem sim poderia, a mulher não. Então ela está se fechando somente para ele. Mas tem uma razão, uma quarta razão, ainda mais bonita, que é a seguinte. Nós lemos que quando Moshe Rabbeinu, Moisés, ele desceu no Monte Sinai, depois de trazer as tábuas da lei, isso já no Yom Kippur, ele desceu e a Torá afirma que Karan, para Moshe, que a face de Moshe irradiava a luz. Michelangelo, quando ele fez uma estátua sobre isso, uma arte sobre isso, ele fez Moshe Rabbeinu com chifres. Por quê? Porque Karan quer dizer raios de luz, mas também quer dizer chifre. Então ele entendeu errado, ele pôs chifres no Moshe. Mas a verdade é que a face do Moshe brilhava muito. Então, a partir daquele momento, as pessoas não conseguiam enxergar no rosto dele, porque era uma luz muito espiritual, muito divina. Então ele passou a usar uma máscara. Não foi a pandemia que começou com máscaras. Moshe Rabbeinu, toda vez que ele ia falar com o povo, ele tinha que se cobrir. E depois, quando ele ia falar com Deus, ele descobria seu rosto. Então, ele emanava dele uma luz muito potente. Os sacerdotes, Kohanim, no templo, quando eles iam abençoar o povo, e até hoje nas sinagogas, eles cobrem seu rosto também, porque emana deles uma luz espiritual muito forte. Similarmente, a noiva também tem que cobrir o rosto. Porque da noiva, muito mais do que o noivo, da noiva também emana uma luz espiritual muito potente. E isso não é para qualquer um ver. Costume é que no meio da Rupá, quando a noiva descobre seu rosto, a primeira pessoa que ela deve olhar e que o noivo deve olhar é um para o outro. Para ele poder aproveitar daquela luz que estava guardada sob o véu. Depois que a noiva está coberta, o noivo é levado para a Rupá, ele é carregado pelo sogro e pelo pai dele. E aí, os pais abençoam a noiva, pedem para que ela tenha filhos com saúde, que eles sejam muito felizes, com muita harmonia. Antes do noivo ir para a Rupá, ele é levado para uma sala lateral. Isso pouca gente sabe, porque o pessoal, quando vê o noivo cobrindo a noiva, já vai direto para a Rupá e não acompanha o noivo. Mas o noivo, ele é levado pelo seu pai e seu sogro, ou quem é da família do Rebbe, Beit Harav, é levado pelo pai e a própria mãe, e quem vai levar a noiva é o pai e a mãe dela. O noivo é levado para algumas coisas. Primeiro, desatam todos os nós dele. Então, não se recomenda usar sapato com cadarço, porque para Rupá desatam tudo. O nó do sapato, o nó da gravata. Eu me lembro no meu casamento, eu não queria tirar o nó, desfazer o nó, então eu tirei a gravata. Se desfaz até o nó do gartel, que é aquele cinturão que usamos para rezar, usamos também no casamento, se desfaz o nó. A noiva também não deve ter nenhum nó com ela. Por quê? Porque o casamento desata eles de qualquer nó, qualquer compromisso anterior. Agora, o compromisso é entre eles. A noiva também não deve casar com joias.
sei que enfeitam a noiva com brincos, etc. Na hora da rupá, ela não tem joia nenhuma. Quer dizer, ela está completamente pro noivo, ela quem ela é, e para receber o anel. Agora, o que fazem com as joias? Porque a gente vê a noiva depois toda com um brinco e colar. Então, as amigas da noiva, que ainda não encontraram parceiro para a vida, marido, ficam segurando aquelas joias durante a rupá. Porque isso traz boa sorte para elas casarem também. O noivo também veste o kittel, que é aquela roupa branca que usamos no casamento. Usamos no Yom Kippur. Por quê? No Yom Kippur, no dia do perdão, todos os pecados são perdoados. No dia do casamento, o noivo e a noiva também são perdoados de todo tipo de pecado. Quer dizer, como eles estão se elevando na vida. Então, Deus fala, sabe o quê? Como a vida se torna mais difícil agora, quer dizer, você tem mais trabalho, mais dificuldades, então os pecados anteriores são perdoados. Da mesma forma, quando alguém se tornava rei, os pecados eram perdoados, porque agora a vida se torna muito mais desafiadora. Então o noivo usa, lembrando o Yom Kippur, e por isso no primeiro Yom Kippur dele, depois de casado, ele não usa o kittel, porque ele já usou no casamento. Outro motivo para o kittel é para lembrar o dia da morte. Porque uma vez que ele está casando, ele quer mostrar para sua esposa, olha, eu estou nessa até, como se diz, até que a morte o separe. Então ele aprimora o compromisso dele. No meu caso, e assim é o costume entre muitos rabat que conseguem, é usar, em vez do kittel, usar uma camisa do Rebbe. Se conseguiram algumas, aqui em São Paulo a gente tem uma que fica com um rabino muito querido, e ele empresta somente para a roupa, somente para o casamento, em vez de usar o kittel, que é a roupa branca, ele usa a camisa do Rebbe. Também a noiva usa um véu feito de algum tecido da Rebbetzin, da esposa do Rebbe. Quer dizer, isso traz uma energia muito especial para aquele momento, também tão especial. Como eu falei, o noivo depois é levado para a roupa, num caso comum, com seu pai e seu sogro, e no caso de alguém da família do Rebbe, é levado pelo pai e a mãe dele. No caso de que os pais são separados, ou o noivo ou a noiva são órfãos, então se coloca mais um casal para levar, para acompanhar o noivo e a noiva. Também no caso, isso acontece muito no meio religioso, no caso de que a mãe da noiva, ou a mãe do noivo está grávida, também se coloca uma outra pessoa, quer dizer, ela acompanha, mas diretamente do lado da noiva vai estar uma amiga ou uma pessoa especial também para a noiva. O noivo então é levado em primeiro lugar para a Rupá. Por quê? Porque também estamos emulando a entrega da Torá. Está escrito que na entrega da Torá, Deus desceu ao Monte Sinai e o povo não estava lá. Na verdade, o povo estava dormindo. Então Deus se apresentou ao Monte Sinai, Deus representa o noivo e não estava a noiva. Então também o nosso noivo, ele vai primeiro para o local do casamento, para o palio, e aguarda a noiva. Quando a noiva sendo trazida pela sua mãe e sua sogra se aproxima, então o noivo se vira para recepcionar a noiva. Um dos costumes é que os pais, eles levam velas, quer dizer, com toda uma proteção para que também a vela não se apague. Eles levam o noivo e a noiva com velas, porque também na entrega da Torá, acompanhado com a Torá, o povo viu muitos raios. Então, no lugar dos raios, representando os raios, se leva uma vela. Outra coisa interessante que aconteceu na entrega da Torá, e isso não dá para a gente copiar, mas quando acontece, falamos que é uma brachá, é chuva. Na entrega da Torá, o povo, depois de escutar os mandamentos, os primeiros 2 mandamentos, morreu porque não aguentava a revelação tão forte divina, e Deus ressuscitou eles com tal triá, com o orvalho da ressurreição que será usado quando o Mashiach chegar. Então, quando chove, no dia do casamento, a gente fala que é uma brachá, que é uma bênção muito especial. Claro que se chover muito, tá bom, a gente aguarda, o público pode ficar no coberto. Quem está no palio, não. Inclusive, o palio nupcial, a rupá é montada, de preferência, sob o céu aberto, e não embaixo do teto, dentro da sinagoga. Porque isso também tem um significado muito bonito. Em primeiro lugar, a gente pede
uma oração para Deus, para que esse casal tenha filhos como as estrelas do céu. Essa é uma das promessas da Torá para os nossos patriarcas, que eles teriam muitos filhos e brilhantes. Nós queremos que esse casal também tenha filhos como as estrelas do céu. Outra razão é porque embaixo do céu pode cair o céu, pode cair um meteoro, qualquer coisa. Então nós pedimos a proteção divina. Estar sob o céu aberto nos lembra de Deus, vemos o céu. Isso também é algo que lembra o trono divino. Então, a Rupá dessa forma convoca e evoca mais o nome de Deus. Quando Deus entregou a Torá, está escrito que ele também fez uma Rupá. Ele pegou o Monte Sinai e colocou em cima de todo o povo. Na verdade, era uma forma de falar para o povo, vocês têm que receber a Torá, sim ou sim. Mas o Midrash conta que o Monte Sinai se tornou como uma lupa. Ele ficou claro como cristal e o povo conseguiu ter revelações divinas magníficas também através disso. Então o Monte Sinai agora é representado pela Rupá. Pois bem, a noiva está sendo levada e quando ela chega na Rupá, ela dá 7 voltas ao redor do noivo. O costume Chabad é que todos dão a volta em volta do noivo, quer dizer, os pais também. Alguns costumam, quando a Rupá é muito pequena, então só a noiva dá a volta. E por que essas 7 voltas? Então, primeiro, as 7 voltas lembram o tefilim. O tefilim, os filactérios que nós amarramos no braço, também damos 7 voltas. O tefilim, ele representa uma conexão amorosa com Deus. Tanto que muitos recitam versículos de amor, de compromisso como marido e sua mulher para Deus, quer dizer, uma declaração. Então, no momento que a noiva dá 7 voltas, ela está mostrando que ela está casando por puro amor e que ela quer que isso permaneça para sempre. As 7 voltas também nos lembram os 7 dias da criação, que no momento que eles estão casando, eles estão como se fosse criando um mundo novo. Quer dizer, novas expectativas e projetos, tudo do zero. Antes deles casarem não tinham nada. Agora que estão casando, eles têm um mundo inteiro para transformar. Agora, a explicação mais bonita sobre essas 7 voltas é que quando o povo judeu entrou na terra de Israel, a primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. E o povo deu 7 voltas, quer dizer, por 7 dias eram voltas na cidade, porque ela era muito bem fortificada, e tocaram shofarot, o shofar parecido com o de Rosh Hashanah, e trombetas, e as muralhas caíram. No momento do casamento, a noiva também está conquistando o noivo. Como? A época de casar é muito complicada. Existe um paradoxo. Qual que é? Sabemos que expor sentimentos pode machucar muito. Imaginem vocês, o noivo, quer dizer, o rapaz ou a moça vão sair para casar. E o nosso sistema é assim, não existe paixão antes do casamento, não tem amor. Eu estou vendo pela primeira vez, segunda vez, não dá para criar um relacionamento de verdade, não tem toque, não tem nada disso. Então, é normal que eles se fechem, sabe? Eu não quero me expor, eu não conheço essa pessoa ainda. E, mais ainda, imaginem vocês que não deu certo, sabe? Saiu algumas vezes, não teve a química. Isso causa uma dor, e ninguém gosta de sentir dor. Então é normal que as pessoas se fechem nos seus sentimentos. Por outro lado, por que é um paradoxo? Porque se você não se expõe, como que a moça vai querer casar com o rapaz e vice-versa? Claro que não. Eu não sinto nada por você. Então eles passam por esse jogo de sentimentos. É muito difícil. Quando a noiva dá a volta no noivo, ela quebra as barreiras. Ela está falando para ele, olha, pode abrir os sentimentos comigo. Geralmente, claro que não é uma regra, mas geralmente os homens são mais fechados nos seus sentimentos. E ela quebra isso, ela fala, comigo você não pode ser fechado, com todo o resto do mundo sim, mas eu estou te conquistando, quer dizer, você é parte de mim. Uma vez eu escutei, de forma negativa sobre o casamento, que casar é você escolher quem pode te destruir. Quer dizer, uma vez que eu me abro, então minha esposa, ela que tem a chave na mão, ela consegue me causar dor, a mexer com meus sentimentos. Claro que isso é uma forma muito negativa. A verdade é que casar é você dar a chave dos seus sentimentos para amor, para ter uma boa relação. Mas por isso que também, Deus nos livre, quando o casal tem problemas, o homem se abala muito mais do que se tivesse problema com outra pessoa. E vice-versa, a mulher também. Se minha esposa me falar alguma coisa que qualquer pessoa da rua me falar de uma forma negativa, eu vou sentir muito mais, porque realmente eu estou aberto muito mais para ela do que para qualquer outra pessoa.
Depois das 7 voltas, o costume é ler uma carta do Rebbe, que o Rebbe enviava para o casal, desejando bênçãos, que são bênçãos muito bonitas, desejando que eles firmem sua moradia, sua casa, seu lar, nas bases da Torá, nas bases da Hassidut, quer dizer, em bases espirituais e que tenham muita bênção. Para aproveitar a bênção, logo depois os sacerdotes, os Kohanim, abençoam, Birkat Kohanim, dão aquela bênção sacerdotal para o casal. E aí começa a parte mais cantada da Chupá. Você traz alguém que tem uma boa voz, alguém que seja muito querido para o casal, e ele faz as boas-vindas. Baruch Haba, sejam bem-vindos. E aí ele começa, não fala do casal, ele fala de Deus. Quem é o Todo-Poderoso, ele usa algumas linguagens. E ele fala do Todo-Poderoso, que ele é bendito, que ele abençoe o casal. Existe uma explicação para isso. O Zohar, a Kabbalah, diz que se você quer abençoar alguém, você tem que trazer o nome de Deus em cima disso. Você tem que primeiro abençoar Deus e aí abençoar a pessoa. Isso vai ter uma força muito mais poderosa. E é muito bonito ver esse texto, é um poema, na verdade, que abençoa já o casal. Já tivemos a bênção da carta do Rebbe. Alguns, inclusive, colocam um áudio do Rebbe falando uma bênção também para os noivos. Depois tivemos a bênção sacerdotal e agora a bênção em nome de Deus. Existe uma brachá, uma outra bênção muito bonita, mas que Chabad não recita ela no casamento, que é a brachá de Shechianu. Quando usamos uma roupa nova, quando fazemos uma mitzvah nova, um preceito novo, por exemplo, comer matzah no Pesach, recitamos o Shechianu, vamos fazer o Lulav Etrog, que é as 4 espécies, vamos recitar o Shechianu. Por que no casamento não? Ainda mais que torcemos para que seja o único casamento da vida deles, e é a primeira vez que estão fazendo essa mitzvah, esse preceito, por que não se recita? Então muitos costumam se recitar, mas pelos motivos que eu vou falar adiante, não se faz a bênção. Então, o homem coloca o talit, o chale de orações, um novo, e para muitos homens, acho que é a primeira vez que vai fazer, e ele recita o Shechianu no talit, valendo para a Chupá. Mas o costume Chabad nem se recita nem no talit. Por quê? Então, em primeiro lugar, que essa bênção nunca se recita quando causa uma dor. Então, por exemplo, o menino vai fazer bar mitzvah, ele vai colocar o tefilim, ele não fala Shechianu pela primeira vez. Por quê? Porque isso causou dor nos animais. De certa forma, um animal foi abatido e dali veio o couro para o tefilim. No Brit Milá, na circuncisão, também não se faz, porque está todo mundo feliz, mas o bebê, né, deve se incomodar um pouquinho. No casamento também causa dor. Por quê? Porque a gente canta no casamento, Kalanava Hassudá, a gente canta que é uma noiva bela e formosa. A partir do casamento, ninguém mais pode casar com ela, só o noivo. Só quer dizer, já tem marido. Então isso pode causar em alguém um certo sentimento. Puxa, podia ser eu. Então já que isso causa uma dorzinha, não se recita Shechianu. Mas uma explicação ainda mais profunda é que o casamento em si é uma mitzvah, um preceito, mas não é a finalização do preceito. Por que uma pessoa casa? O principal motivo pela Torá é para ter filhos. Então, uma vez que eles estão casando agora, não estão tendo filhos agora, então não se recita Shechianu. E sim, quando nasce um menino, uma menina, se recita uma bênção especial. E depende, menino, menina, se recita Shechianu ou a bênção de Hatov Ve'ametiv. Naquele momento, já não restam dúvidas para o noivo e para a noiva como esse é um casamento feito nos céus. Mas eles estão entregues, eles estão num momento muito emocionante. Muitas vezes a gente vê o noivo, a noiva chorando, mas não é chorando de tristeza. Eu sei que no meu casamento, uma das convidadas achou estranho estar chorando tanto, falou que tsuras, que problema que ele deve estar passando. Mas é um momento muito, muito tocante. E naquele momento que a gente está em pé na Chupá, um do lado do outro, ainda não se olhando, mas bate aquela certeza, Baruch Hashem, esse é o meu zivug, essa é a minha parceira para o resto da vida. Claro que a Chupá ainda tem muito mais detalhes, mas como eu falei no começo do shiur, a gente vai deixar para outras aulas, Baruch Hashem, para a gente poder abordar mais profundamente. Mas eu queria trazer uma história de um casamento feito nos céus. Na verdade, uma piada feita nos céus. Um dos alunos do segundo mestre do Hassidismo, do Magid Mezritch, se chamava Meir. Era um jovem muito bom, muito sábio, mas paupérrimo. Ele não tinha um centavo. Chegou um momento da vida que ele já tinha estudado muita Torá, ele precisava casar. Então ele falou para o Rebbe, olha,
eu preciso seguir minha vida. Que orientação o senhor me dá? O Rebbe olhou para ele e falou, você deve aceitar a primeira proposta de casamento. Não faça perguntas. Primeira que te apresentarem, você deve aceitar. Tá bom? Como ele era um bom rapaz, confiante no Rebbe, ele saiu viajando. Ele foi a pé, claro, ele não tinha meios para contratar uma carroça, uma carruagem. E quando ele se cansou, ele parou numa estalagem lá perto. Era uma estalagem kasher. Ele viu pessoas bebendo e se alegrando. E um dos beberrões que estavam lá perguntou para ele, Nu, Rebid, quem é você? Ele falou, eu sou o Meir. De onde você vem? Ele falou, eu venho de Mesrit, do grande Magid. Oh, todo mundo se impressionou, imagina, conheciam a força do Magid. Mas eles eram grandes zombadores. Eles perguntaram, diga Meir, o que o Rebbe te falou? Qual foi a tua última orientação? Então ele respondeu que o Rebbe mandou eu casar com a primeira moça que me oferecerem. Vocês podem imaginar naquele momento, aqueles homens já embriagados, como eles começaram a rir. Que loucura, casar com a primeira mulher que te oferecerem. Mas peraí, tiveram uma ideia. O estalajadeiro tem uma filha muito bonita, que inclusive trabalha aqui. Quer casar com ela, Meir? Então Meir falou, lembrou que o Rebbe falou, a primeira que oferecerem, claro, vou casar com ela. Eles começaram a rir, chamaram a moça. O estalajadeiro não estava, mas eles chamaram a princesa do local e falaram, olha, tem aqui um jovem, vamos fazer uma brincadeira com ele? Ele falou que ele vai casar com a primeira que oferecerem, finge que você aceita, tá bom? Aí a gente vai rir bastante. Então ela foi, se apresentou para o Meir e ele falou, ó, tá bom, sehr gut, muito bem, vamos casar. E o Meir, ele percebeu que o pessoal estava bebendo demais, quer dizer, ele foi pro cantinho dele, ficou de boa. Passou uma meia hora e os zombadores falaram, olha, a gente tem que fazer um noivado, o Vort. Então, começaram a pedir bebidas e serviram o Meir. Claro que ele não tomou, mas puseram na frente dele um pouquinho de vodka. Falou, Lechaim, você tá noivo, Meir? Claro, é verdade. Vamos fazer um noivado. Os zombadores falaram para a filha do estalajadeiro, olha, você vai fazer dinheiro hoje. Porque a gente vai fingir que é uma festa de noivado. E aí todo mundo vai se alegrar, vai comprar mais e mais. Então ela gostou da ideia e fingiu que estava noiva do Meir. Continuaram bebendo. Uma hora depois, o nível de álcool já estava muito alto. Eles falaram, peraí, por que a gente já não faz o casamento agora mesmo? Why not? Já tá aqui ele, já tá aqui ela, vamos brincar, é só teatrinho. Então eles foram pro Meir, olha Meir, você aceita casar com essa moça agora mesmo? Sob a orientação do Rebbe, ele falou, claro que sim. Mas Meir, a gente não sabe escrever a Ktubá, a gente não tem o documento. Não é problema, eu sei de cor. Sentou, começou a escrever. Aí, prepararam o palio nupcial. O Meir foi para a noiva dele. Falou, olha, eu não tenho um anel para te dar. Será que você pode me dar um anel? Lembrem, um anel tem que ser do noivo. Então, ela pegou um anel dela, deu para ele. E fizeram toda a festinha. Pegaram dois que estavam menos embriagados. E eles foram os testemunhos e fizeram toda a festa. E começaram a beber, festejaram. E o Meir, vendo essa agitação toda, falou, mas então estamos casados, foi para um canto e continuou estudando lá os livros dele. Nisso, foi varando a noite, o pessoal bebendo, caindo no chão. E lá pelo meio da noite, o estalajadeiro chegou. Então alguém viu ele pela janela e falou, o dono da casa chegou. Quando o Meir escutou isso, ele falou, bom, tenho que me apresentar. Ele saiu da estalagem com a mão assim na frente, sogrão, seja bem-vindo. O homem falou, o quê? Bista mexiga, né? Quem é você? Falou, eu sou Meir, acabei de casar com tua filha. Como assim? O que você fez? Então ele entrou, falou, filha, o que aconteceu aqui? Então ela falou, não, pai, a gente fez um teatrinho de casamento. O estalajadeiro, ele sabia que o Meir não era um tolo, ele deu pra ver que ele era alguém que estudou muito a Torá. Então ele começou a perguntar pra filha, o que vocês fizeram? Ele escreveu um documento. E que mais? Deixa eu ver o documento. Era um documento kasher. O que mais ele fez? Ele pegou meu anel e na frente de duas testemunhas ele me consagrou. Oi, velho. O estalajadeiro não podia acreditar. Como assim? Você casou? Isso não é teatrinho, não existe teatrinho de casamento. Se você fez isso na frente de duas testemunhas, você é casada. Ele foi até o Meir, deu um tabefe na cara dele e falou, como você ousa casar com minha filha assim? Esses beberrões
Tudo bem, entende? Eles são tolos e bêbados. Mas você, que é alguém que estuda a Torá, você vai brincar assim? O Meir, depois que se acalmou do bofetão dele, falou, olha, não é assim. Eu recebi uma orientação do meu mestre, do Magid, que eu deveria casar com a primeira que me propusessem. Eu casei. Eu fiz o que o meu Rebbe mandou. Stalajader não queria acreditar. Mas ele falou, tá bom, vai. Casou, tá casada. Eu te pago 20 rublos de prata para você dar o get, divórcio para ela agora mesmo. Faz o documento e acabou. Infelizmente ela vai ser considerada divorciada. Mas nada a ver. Minha filha é casada com um pobretão que nem você. Vocês podem imaginar que o Meir não aceitou. Falou, não. O meu Rebbe mandou casar com a primeira que me oferecessem. Eu fiz. Se você quisesse, se você tem um problema, vamos ao teu Rebbe e ele vai resolver isso. Sem outra opção, o estalajadeiro viu que o Meir estava muito sério nisso. Então eles subiram numa carruagem. O estalajadeiro, o Meir e a nova noiva foram até o Magid de Mezrich. Quando eles chegaram lá, o homem foi até o Rebbe. Falou, Rebbe, eu sei que você mandou ele casar com a primeira, mas é uma tolice. Por favor, não faz isso. Então o Rebbe falou para ele o seguinte. Vai para tua casa, volta daqui a uma semana. Eu vou pensar no teu caso, tá bom? Eu vou ver o que vai ser feito. Então o estalajadeiro pegou sua filha, voltou para a estalagem. Enquanto isso, o Magid mandou a sua esposa cuidar muito bem do Meir. Leva ele todo dia para comer em casa, comer bem, e faz para ele uma roupa nova, um terno bonito, para ele ter, sabe, não essas roupas esfarrapadas. Uma semana depois, o homem voltou com sua filha, falou, no Rebbe, o que vai ser da minha filha? Então o Magid falou, eu conversei com o Meir, e ele aceita 1000 rublos para dar o gueto para tua filha. Você topa? 1000 rublos era uma fortuna. Mas o estalajadeiro falou, é melhor do que ter minha filha casada com um João, ninguém. Então ele pegou a quantia, pôs na mesa do Rebbe, o Rebbe pegou e guardou na gaveta. O Rebbe disse o seguinte, já que você já está aqui com tua filha, deixa eu pensar num shidduch, um bom casamento para você, para ela. Eu tenho um jovem aqui, que ele é bonito, bem apresentável, forte, muito inteligente. A história dele não é muito fácil, ele era pobre, mas Baruch Hashem, a vida deu uma guinada e ele agora é muito rico. Você toparia casar tua filha com esse jovem? O estalajadeiro falou, claro, que homem perfeito, saudável, bonito, rico e ainda por orientação do Rebbe, com certeza. Então o Magid fez sinal para o seu ajudante chamar o jovem do qual ele estava falando. E nisso entra o Meir. Rosto mais corado, mais bem cuidado, bem vestido. E aí o Magid falou, esse é o jovem que eu estou falando. Ele era pobre, agora não é, porque você deu 1000 rublos para ele. E ele está bonito e forte, e saiba que ele é um dos meus melhores alunos. Não poderia ter ninguém tão bom para tua filha como ele. Eu já havia visto nos céus que a tua filha era prometida para ele. Mas como que eu ia fazer eles se encontrarem? Ela mora numa estalagem e ele mora numa yeshiva. Então, essa piada pronta, essa sugestão dos céus eu fiz acontecer através da orientação que eu dei para ele. Realmente o estalajadeiro viu como o Meir era um bom rapaz, ele havia julgado ele por conta da situação, mas que realmente valia a pena e eles casarem, Baruch Hashem, formaram uma casa muito bonita com filhos tzadikim, justos como eles. Sabemos que todo casamento é dos céus, mas lembrando, casar não é um dia na nossa história, não é um marco. É o início de um marco que dura toda a nossa vida. Possamos colocar mais sentimento, mais significado nos nossos casamentos. Lembrando também que Shavuot, quando vamos escutar os 10 mandamentos, estamos casando novamente com Hashem. Também é um casamento que não aconteceu 3.335 anos atrás. Acontece todos os dias quando nos conectamos com o Todo-Poderoso. Que possamos ter um Chag Sameach, uma boa festa, receber a Torá de novo.